Tem o delayzinho. Bom dia, 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 olá, olá, olá. Estou testando a subida aqui do link no YouTube. Olá, pessoal, bom dia! Quem está aí, dá um bom dia para mim, pessoal. Tem 7, 8, 9 pessoas aqui no YouTube. Dá um bom dia para o pessoal aqui. Bom dia, Monique, o link já está aberto. Bom dia, tudo bem? Bom dia! Eu ainda não te ouço, tá com o áudio fechado? Consegue me ouvir? Ai, sim, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Desculpa aí, eu estava tentando conectar por alguma questão da minha máquina, eu atualizei ela ontem, e aí estava tentando instalar, entrei pelo browser mesmo. Tá tudo certo. Primeiramente, feliz Dia das Mulheres, que dia maravilhoso. Maravilhoso. Que Deus te abençoe você, todas as suas mulherada da sua família, que Deus traga muita paz, né? Muita paz para todo mundo, que a gente está precisando de paz. Exatamente. Muita paz. O planeta precisa de paz. Bom dia, pessoal que está aqui no YouTube. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos fazendo aqui hoje umas atividades com o Dia da Mulher, e aí convidamos essa mulher incrível para abrir esse dia, Monique, que está aqui conosco. Muito obrigada por estar conosco aí essa 1 hora e meia, para contar um pouquinho, né, para as nossas alunas, para as nossas colegas, um pouquinho desse mundo de dados maravilhoso. Para não te atrapalhar, eu vou estar aqui quietinha, mas eu vou estar de microfone fechado e a câmera, mas eu estou aqui, tá? Só para não te atrapalhar. Tá bom, combinado. Primeiramente, eu que agradeço aí pelo convite, né? Eu só vou pegar aqui, eu trouxe uma apresentação para a gente ter o norte aqui do que a gente vai falar. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Acho que eu estou com autorização para compartilhar minha tela, né? Sim, qualquer coisa, nós estamos aqui na retaguarda. O pessoal está lá no Labdata ajudando. Então, tá bom. Deixa eu abrir aqui. Começar do começo, né? Isso. Tá mutada, Monique, seu microfone fechou agora. Estamos nos ajustes, meninas. Peçam um cafezinho. Estamos aqui ajustando para que tudo dê certo. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Então, tá bom. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Então, tá bom. Eu vou abrir aqui, deixar em modo apresentação. Vocês estão vendo minha tela, certo? Sim. Então, tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo convite. Para mim, dentro da minha trajetória de vida, eu fico muito feliz nesse dia 8 de março da gente poder falar um pouco sobre transição de carreira, principalmente como eu cheguei na área de tecnologia, porque eu acredito que cada um de vocês também já passou por alguma situação semelhante à qual eu passei. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dando contexto como que é a área de tecnologia, por que a gente fala um pouco sobre essa vontade de ir para a área de tecnologia, mas antes a gente vai falar da gente, tá bom? Um pouquinho sobre mim, vou fazer minha autodescrição aqui, imaginando que a gente hoje tem como tecnologia, ainda mais estando no canal do YouTube, uma expansão. Então, eu vou fazer uma autodescrição minha. Eu me considero branca, tenho cabelos cacheados, tenho olhos claros. Estou hoje aqui no fundo branco, né, da parede da minha casa. Estou vestida com uma camisa bege, sem manga, e estou apresentando aqui a primeira tela, a qual vou falar um pouquinho sobre mim. A gente, quando fala sobre transição de carreira, a gente sai de um ponto zero para um ponto 1, para um primeiro movimento. Então, antes de chegar na área de tecnologia, eu fui operadora de caixa. Então, eu fiz a minha transição de carreira dentro de alguns aspectos que eu vou explicar aqui para vocês, que eu acho que vocês vão se identificar um pouquinho. E nos últimos 10 anos, saindo de operadora de caixa para o mundo, né, dentro da área de tecnologia, dentro de comunidades de tecnologia, eu fiz toda a minha jornada ali pautada até mesmo na área financeira, acabei caindo dentro de uma empresa de tecnologia voltada à infraestrutura, tive a oportunidade de tornar uma comunidade que era para mulheres, né, e se tornou hoje em dia já uma ONG,
onde a gente tinha como principal propósito, né, mudar um pouco o número de mulheres dentro da área de tecnologia. Eu saí dessa comunidade em 2019 para assumir a frente de um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil, que é o Big Data Brasil Experience. E ao longo da minha jornada hoje, eu estou ali dentro de uma empresa de tecnologia da área de dados e numa função muito voltado a marketing e experiência, que tem muito a ver um pouquinho sobre aquilo que eu acredito, né, e aquilo que eu promovo. Então, e além disso, nos últimos tempos, eu lancei um projeto meu piloto, que tende aí para os próximos meses vir numa camada ali de apresentação, que é o VFM, que tem como propósito dar voz e visibilidade a pessoas que querem transformar o mundo. E, além disso, eu sou mãe de uma criança de 9 anos de idade, sou palestrante, sou mentora, sou muito religiosa, e eu acredito que todo mundo que está aqui, todo mundo a qual acredita em algum caminho, tem um poder de transformação, e eu acho que trazer um pouco dessa minha essência dentro da área de tecnologia é o que me permitiu até mesmo estar aqui hoje falando com vocês sobre transição de carreira, tá bom? Eu vou só fechar rapidinho aqui os meus aplicativos, só para não atrapalhar a gente durante essa condução, tá bom? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, só um minutinho. Deixa eu só fechar aqui. Eu vou fechar. Espero que não atrapalhem vocês. Então, vamos lá. O que a gente vai falar nesse tempo aqui, né? Eu trouxe 3 aspectos, 3 pontos, que toda pessoa que vai fazer uma transição na área de tecnologia, eu acredito que ela precisa saber, porque eu acabei me descobrindo e entendendo isso ao longo dessa jornada de pouco mais de 10 anos aí. Então, a gente vai passar por 3 principais aspectos. Um é a questão da transição de carreira, né? Como que a gente faz essa transição de carreira? Quem é que pode fazer essa transição de carreira? Quais são os mitos e verdades, né? Como que o mercado se comporta? A gente vai falar um pouco sobre soft skills, tanto hard skills como soft skills. E aqui eu trouxe de uma maneira muito diferente, porque eu vejo o movimento do mercado falando muito sobre soft, sobre hard, mas na verdade para a gente parece quando a gente vai estudar para alguma prova, né? Então eu trouxe uma equação aí a qual ao longo da minha jornada eu acredito que faça sentido e eu vou compartilhar aqui com vocês. E a gente vai passar brevemente um pouquinho sobre o contexto data-driven, né? Por que a gente fala sobre isso, né? Qual é a importância da cultura? Por que quando a gente é introduzido, a gente precisa ter alguns aspectos? Então, eu vou passar brevemente sobre esse tema. Então, começando aqui, a gente vai falar sobre transição de carreira, né? Alguns aspectos que você pode ter ali nesse caminho, né? Como dar o primeiro passo, como que a gente faz para entrar na área de tecnologia e de dados, que é um mar aberto de possibilidades. Então, para fazer um paradigma, toda vez que você vai falar sobre transição de carreira na área de tecnologia, eu trouxe aqui algumas pesquisas que você pode dar uma googada aí no Google, né? E você consegue ver qual é o aspecto do mercado quando falam de oportunidades na área de tecnologia. Então, mitos e verdades, né? Então, trazendo um pouco desse aspecto, eu acho que isso é super importante trazer aqui para vocês, porque a gente, antes de entrar dentro da área de tecnologia, e acredito que também em outras áreas, a gente tem um parâmetro de vai ser o mundo ideal. E aí, muitas das pessoas, quando entram na área de tecnologia, acabam se frustrando, porque talvez não foram posicionadas sobre algumas questões. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas falam sobre entrar na área de tecnologia, que é uma verdade também, é que você, uma vez que você entra na área de tecnologia, você tem a possibilidade de ter altos salários e oportunidades profissionais, que não deixa de ser uma verdade, mas o que a gente precisa levar como aspecto é que, dependendo da área a qual você escolhe dentro da camada de tecnologia, é preciso que você tenha também uma bagagem ali profissional,
ou alguns skills profissionais que vão te trazer a esses altos salários. Além disso, a gente precisa ter também como consciência, quando a gente fala sobre valor financeiro, né? É que existe talvez uma escadinha ali para que você consiga atingir um patamar melhor financeiro dentro da área de tecnologia. Então, hoje a gente tem sim essa oportunidade, comparando a outras profissões que a gente tem no meio do caminho, mas com relação a tempo e investimento, você precisa também estar preparado, porque dependendo do volume, do valor que você quer alcançar, você precisa, de certa forma, se preparar para chegar em um teto em que, teoricamente, essas áreas de tecnologias te fornecem. Por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo do meu irmão. Ele trabalhou na IBM, num setor chamado, acho que é Service Desk, e aí ele pensou de fazer a transição de carreira dele para a área de tecnologia. Inclusive, ele teve a oportunidade de fazer um dos cursos aqui do Lab Data da FIA, voltado à ciência de dados, e hoje ele é engenheiro de dados. Só que para ele fazer essa transição entre sair do Service Desk, né, numa camada muito de infraestrutura de tecnologia, para chegar à camada de engenheiro de dados, ganhando hoje, talvez, comparando o salário dele antigo, talvez 3, 4, não sei quanto que ele ganha, mas levando em consideração a média de mercado para esse profissional, ele levou em média aí mais ou menos de 2 a 3 anos, mas se aplicando, estudando e fazendo essa transição, conseguiu entrar dentro de uma consultoria voltada à área de dados, e aí ele foi se desenvolvendo com o passar do tempo. E aí chegando ali nesse salário a qual as pessoas hoje tanto almejam. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que levar como consideração é que existe sim oportunidades, mas você precisa trilhar um caminho, uma jornada para poder chegar ali aonde você quer. Existem caminhos que são um pouco mais curtos, existem caminhos que vão transitar ali dentro da necessidade que você precisa, mas a gente também vai falar um pouco disso ali para frente. Um outro ponto que as pessoas falam, e isso eu sempre bato muito na tecla, é que as pessoas falam que que a área de tecnologia você não precisa ter diploma para atuar na área. Mas eu vou trazer para vocês um aspecto que para mim fez muito sentido quando você vai fazer uma transição de carreira. A área de tecnologia, a gente está aqui conversando sobre fazer essa transição para a área, mas se a gente trouxer para o nosso aspecto pessoal, principalmente, a gente vai entender que as pessoas ao nosso redor nem sempre conhecem esse meio, esse caminho da área de tecnologia. Logo, você não tem as ferramentas ou as pessoas certas para você poder se conectar na área de tecnologia. Claro que a competência técnica conta muito para ser aplicada dentro desse ambiente. Mas, uma vez que você faça uma transição de carreira para um novo mundo, para um novo aspecto, você precisa criar uma porta de oportunidade. E muitas das vezes a instituição de ensino te dá essa porta de entrada para suas primeiras conexões, seja através de eventos, iniciativas como a que a gente está fazendo hoje aqui no Lab Data da FIA, para que você consiga estimular um pouco do conhecimento que você carrega durante essa formação e também você ter a conexão com pessoas que também já estão no mercado de trabalho e que estão se capacitando. Então, o que a gente tem que levar em consideração, um pouco do que a gente tem esse preconceito hoje de que a universidade ela não forma profissionais e tudo mais. Só que o mercado já entendeu isso, as instituições também já entendeu isso, e a gente tem uma série de ações dentro dessas instituições de ensino que estimulam não só a competência técnica, né, a profundidade, a base, mas também que te dão a possibilidade de você participar de oficinas, workshops e até mesmo se conectar com empresas que hoje em dia existe essa busca do mercado, das próprias empresas, se conectarem com instituições de ensino para que você consiga fazer uma transição de carreira respeitando o seu nível, respeitando ali essa possibilidade. Então, um ponto importante aqui que a gente precisa ressaltar quando as pessoas falam assim, eu não preciso ter faculdade
para eu poder entrar na área de tecnologia, eu posso fazer um curso aqui, um curso ali e tudo mais, mas é importante você ter essa base, essa oportunidade se você quer fazer essa transição de carreira. Então, eu coloco aqui como um ponto importante que vocês sim devem investir nisso. Isso acelera cada vez mais o seu desenvolvimento e a sua entrada dentro da área. E um exemplo que eu posso dar para vocês sobre isso, como eu disse para vocês, eu fui operadora de caixa. E aí, o meu filho tinha 9 meses de idade, eu tinha acabado de me separar do meu primeiro casamento, e aí, nessa transição, eu sabia que eu estava fora do mercado de trabalho, considerando outras profissões que eu gostaria de executar. E a minha primeira escolha foi investir o pouco de dinheiro que eu tinha numa faculdade. E o fato de eu ter investido em uma faculdade, isso acelerou o meu processo, porque eu morava numa zona rural, onde não chegava tecnologia, não chegava sinal 3G, eu não tinha computador na época. Então, a faculdade, para mim, me abriu um leque de possibilidades, de oportunidades que eu não podia investir, principalmente naquele momento, mas que também eu consegui me desenvolver ao longo desse caminho. E aí, quando eu saí, quando eu terminei a faculdade, tipo, faltando 30 dias para terminar a faculdade, eu já estava empregada em um ambiente corporativo profissional a qual eu queria alcançar. Então, a gente precisa levar como essa consideração. E eu sempre vou trazer aqui para vocês um paralelo sobre o que a gente encontra ali quando a gente vai pesquisar sobre transição de carreira na internet, quando a gente está meio perdido, não sabe o caminho, mas o que de fato acontece, o porquê que é importante, tá bom? Um terceiro aspecto que a gente vê muito ali, que a galera sempre fala dentro da área de tecnologia, é sempre a questão do hard skill e do soft skills. E aí, geralmente, a gente já se preparar para uma entrevista de emprego, a gente já vai olhando para isso, faz uma colinha ali e pensa mais ou menos o que a gente vai seguir dentro desse caminho. Nessa questão de hard skills, soft skills, eu vou aprofundar um pouquinho com vocês, porque eu tenho uma outra visão, olhando para a área de dados e o que você pode fazer para se destacar dentro dessa área, trabalhando ali essas duas frentes de competência, que é super importante vocês terem. Mas o que a gente precisa levar em consideração aqui é que o que pode mudar entre os hard skills e os soft skills, talvez os softs possa ser um pouco padrão, mas o hard skill, ele muda dependendo do caminho que você vai buscar dentro da área de tecnologia. Então, aqui, por exemplo, que era uma matéria voltada, quais são as habilidades necessárias para ingressar em uma carreira de tecnologia, ele traz aqui como hard skills, linguagem de programação, lógica matemática, metodologia de desenvolvimento e gestão de projetos. Então, depende muito qual que é a frente. Então, talvez a gestão de projetos e a metodologia de desenvolvimento hoje já esteja mais atrelada em todas as frentes de tecnologia. Mas talvez linguagem de programação, talvez você não precise ter esse hard skill, mas talvez você precise ter uma noção, ou talvez, dependendo da área que você vai alcançar dentro da área de tecnologia, você, teoricamente, não vai trabalhar isso no seu dia a dia. Então, sabendo disso, você pode se dedicar para uma outra competência ali, voltada para o hard skill, que, teoricamente, esteja mais atrelada para o seu dia a dia ao longo dessa jornada. Tá bom? Então, é um pouquinho do que eu trouxe aqui, de como que a gente vê essa oportunidade do mercado. O outro ponto importante, né, ressaltar que uma das coisas que a gente acaba lendo muito dentro da área de tecnologia é que é um mercado que é onde a gente tem maioria homens e uma minoria de mulheres. Então, desmistificando um pouco sobre esse assunto, que eu acredito que faz super sentido a gente falar, e não é à toa que a gente está aqui conversando hoje sobre isso, é que sim, a gente tem essa diferença de números, e aí eu trouxe aqui até uma matéria do exame, em que ele fala que o mercado tech ainda é um território a ser conquistado por mulheres. Não que a gente não tenha evoluído com o passar do tempo,
mas a gente ainda precisa, de certa forma, caminhar para que isso se torne ainda mais incomum. Então, hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho o privilégio de trabalhar dentro de uma consultoria voltada à área de dados, onde a gente tem o inverso do mercado, onde a gente tem mais 56% mulheres, a nossa gestão, principalmente liderança, são mulheres. Então, isso faz toda a diferença, porque entre a execução e entre a sabedoria, né, se a gente for falar sobre o masculino e sobre o feminino, essa mescla de diversidade, essa mescla de oportunidades pode ser muito mais vantajoso, não só para o negócio, mas também para todas as frentes de tecnologia. Então, é muito engraçado falar sobre isso, porque quando eu era operadora de caixa, para o setor, para a área e para o varejo a qual eu estava localizada, há um pouquinho mais de 10 anos atrás, o que acontecia? Eu tinha um aspecto totalmente diferente. Então, eu trabalhava numa frente de caixa onde a grande maioria era mulher. A frente de caixa, teoricamente, era o que ganhava os maiores salários. E, de repente, numa transição de carreira, eu fui introduzida dentro da área de tecnologia, onde isso era totalmente inverso. Que eu falo que, para mim, foi um grande privilégio de ter essas duas visões, porque hoje eu consigo entender a potência que é quando a gente consegue ter essa junção tanto do masculino quanto do feminino para impulsionar ainda mais não só a tecnologia, mas aquilo que a gente estima alcançar. E aí não é à toa também que a vida me colocou de um desafio que era trazer mais mulheres para a área de tecnologia através dessa comunidade a qual eu liderei. E dentro desse aspecto, eu consegui ter uma profundidade também de entendimento quais são os desafios, por que hoje a gente se comporta dessa forma. A gente ainda tem também uma questão que se fala sobre competitividade feminina, mas hoje eu olho para um parâmetro de que a gente precisa trazer ali um pouco de claridade e um pouco também de empatia para que a gente possa trazer e falar ainda mais sobre essas pautas para que a gente possa evoluir dentro desse desenvolvimento tecnológico junto com essas pessoas. Então, quanto mais pessoas engajadas para falarem sobre esses assuntos, de poder colocar também a mulher em exposição dentro da área de tecnologia, mais a gente desenvolve, não só em tecnologia, mas em um ambiente ao qual a gente consegue trabalhar com mais liberdade e com mais sensibilidade de poder desenvolver e desenvolver novas pessoas. Então, é um pouco do que vocês vão enxergar aí nesse trâmite, mas o que eu posso dizer como ponto positivo, né, que não tenham medo. A gente, por mais que em alguns números, em algumas pesquisas, somos consideradas ali como ainda um público de pessoas que ainda está crescendo, a gente também está aqui para impulsionar cada uma de vocês que estão aqui com a gente. Então, é um pouquinho do que eu trouxe para vocês. Mas e aí, o que a gente precisa ter como aspecto quando a gente fala de transição? Primeiro, a gente trouxe um contexto de mercado que fala um pouquinho de como é esse mundo, o que você tem que preparar, mas o que você tem que levar sempre em consideração, independente se você vai fazer uma transição de carreira para uma área de tecnologia ou para qualquer outra área, é que toda transição ela é motivada por uma virada de chave, seja ela inconsciente ou seja ela consciente. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha transição de carreira de operadora de caixa para uma outra área, né, que na época era uma área financeira, me formei em finanças, eu tinha uma virada de chave que eu falei assim, eu preciso sair daqui e ir para um outro patamar. Então, é uma virada de chave, seja ela inconsciente ou não. Toda virada de chave te impulsiona para um caminho, para você seguir para frente, porque a vida nos impulsiona para a gente ir sempre para frente. O grande problema é que nesse ir para frente, a gente encontra com várias necessidades, a gente às vezes tem uma sensação de que a gente tem que ir para frente, mas a gente não sabe para onde ir, qualquer ônibus serve e tudo mais. Mas, já que a gente está falando que
para fazer uma transição de carreira, o primeiro aspecto é uma grande virada de chave nossa, pessoal, a gente pode classificar que essa virada de chave, pelo menos pode estar atrelada a 3 requisitos. Uma virada de chave por necessidade, uma virada de chave por oportunidade e uma virada de chave por novidade. Então, toda vez que a gente faz uma virada de chave na nossa vida, e a gente está falando aqui de transição de carreira, então, eu quero ir para a área de tecnologia. Quando eu faço essa virada de chave, ou eu vou fazer pela necessidade, porque eu entendi que a área de tecnologia é uma área a qual eu preciso me desenvolver, então eu acabo indo para lá, e aí eu acabo também tendo alguns comportamentos dentro dessa área. Quando eu vou pela oportunidade, eu entendo que eu já entendi um pouco como que funciona o caminho, quais são as frentes que eu preciso desenvolver para estar lá, ou a oportunidade chega e eu acredito que eu esteja preparado para essa oportunidade, acabo seguindo, ou pela novidade. O mercado de tecnologia é um mercado muito dinâmico, então, a todo momento a gente está se atualizando, a todo momento acaba aparecendo uma coisa nova. Antes era metaverso, depois a gente falou sobre as criptos, depois agora a gente está falando sobre o GPT, e aí a gente vai reformulando. Então, essas novidades também fazem com que a gente siga um caminho a qual a gente acredita que seja necessário. Qual que é a grande questão aqui? Quando a gente vai fazer uma virada de chave por necessidade, a possibilidade da gente se perder nesse caminho é muito grande, porque você não sabe para onde você está indo, você sabe que você precisa ir, mas quais são os caminhos? Quem são as pessoas que eu devo contatar? Então, muitas pessoas acabam desistindo até mesmo nesse primeiro quesito, que é nessa necessidade, ou acabam trocando e trazendo novas necessidades para ir para essa frente. Quando a gente está no caminho de oportunidade, a gente tem um fator chamado tempo. Então, eu entendo que eu estou numa camada talvez confortável e aparece uma oportunidade para eu evoluir para uma outra frente. Logo, essa dor gerada me faz com que eu tenha que caminhar um pouquinho contra o tempo para que eu agarre essa oportunidade acaba não passando despercebido. E na novidade também temos o fator tempo, porque dependendo da novidade que se chega para a gente, até eu me aprofundar literalmente nessa camada, eu posso também acabar perdendo essa oportunidade, ou até mesmo me aprofundando e ver que aquilo não é o caminho a qual eu quero seguir. Então, é um pouquinho do que a gente tem que ter como consideração e entendimento sobre a gente. Eu lembro que uma vez na terapia, quando fui fazer terapia pela primeira vez, minha terapeuta falou assim: Monique, relacionamento, independente de qual seja, profissional, amoroso e tudo mais que possa aparecer na sua vida, começa pela gente. E aí eu trouxe muito disso para um pouco para falar com vocês, né? Então, a gente tem uma grande virada de chave emocional, pessoal, ou até mesmo que acontece da noite para o dia, onde a gente acaba tendo que perceber aonde eu estou. Eu estou na necessidade, eu estou na oportunidade, eu estou na novidade, porque você saber aonde você está faz com que você também consiga se autodesenvolver, corrigir, se adaptar dentro desse processo de transição de carreira. E aí a gente entra num aspecto chamado soft skills. E o que o mercado vai falar sobre isso? Uma coisa que mais me perguntam hoje é assim, Monique, como que a gente faz para entrar na área de tecnologia? E eu ser um profissional altamente capacitado, independente da área que eu posso escolher, ainda mais porque hoje você é um analista de BI, amanhã você é um BX, né? E as nomenclaturas e também todo esse parque tecnológico acaba mudando. E uma questão que eu sempre falo para as pessoas que não me falaram, mas quando eu entendi isso, é o que eu tento passar para todo mundo. É que você precisa ser o melhor especialista de si mesmo. Anota aí. Ninguém pode saber mais sobre você do que você mesmo. Por que eu falo isso? As pessoas têm um parâmetro muito voltado que chega uma nova tecnologia, chega uma nova frente de trabalho, então eu preciso estar nessa nova tecnologia
nesse ambiente de trabalho e eu preciso estar lá. E aí a pessoa vai. Daqui a um tempo, surge uma nova tecnologia, um novo ambiente de trabalho e a pessoa também vai para lá. O que acontece muitas das vezes? A pessoa investe muito em autodesenvolvimento e esquece de investir em autoconhecimento. E aí a gente tem todos os burnouts que acontecem na vida, a questão da depressão. A gente tem uma discussão hoje do mercado, né? A gente está na era da comunicação e a gente não consegue se comunicar e transpassar aquilo que a gente está sentindo. Ou tem pessoas que também não têm a empatia de entender um pouco sobre essa questão. Mas quando você é especialista de si mesmo, você entende os seus pontos fortes e os pontos de melhoria ao longo da vida você vai estimular e desenvolver, tudo fica mais fácil. E lembrando, a gente falou sobre virada de chave e que essa virada de chave ela é motivada por 3 fatores importantes: necessidade, novidade e oportunidade. Para que você se saia bem nesses 3 aspectos, dependendo em qual fase você está da vida, você precisa saber quais são as escolhas que fazem sentido à sua trajetória e à sua jornada. Um exemplo, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fui operadora de caixa, aí eu fiz uma transição de carreira voltado à necessidade, aí eu fui para a área financeira, porque eu sempre gostei muito de números, e o meu pai, ele tinha uma mania de dizer que se eu quisesse ser uma pessoa bem-sucedida na vida, eu tinha que aprender matemática. Em segundo lugar, eu tinha que aprender português. E as outras matérias eram plus para que eu pudesse, de certa forma, transitar em alguma área que eu pudesse escolher. Mas em matemática eu tinha que ser muito boa. Então, quando eu fui fazer essa transição de carreira de operadora de caixa para o mundo corporativo, eu escolhi finanças, porque eu sempre gostei muito de números, muito de cálculos, era a minha melhor matéria ao longo da vida. E aí eu acabei entrando na área de tecnologia, fui para um setor financeiro dentro da área de tecnologia, e era quando o cloud estava chegando, a computação cloud estava meio que já tinha chegado, mas estava sendo mais popular aqui no Brasil. Então, quando eu fui transitando desse caminho, passei por outras empresas de infraestrutura e, de repente, por uma novidade, a gente começou a falar de Big Data, a gente começou a falar sobre Analytics, a gente começou a falar sobre uma série de fatores e eu fui me capacitar para entender qual que é a área de dados que eu, Monique, mais me habituaria se eu fosse seguir dali para frente. E, particularmente, por gostar muito de números, de resultados e tudo mais, eu entendi que eu gostava muito da parte de analytics, tanto que hoje eu sei mexer em Power BI, fui aprender R, fui fazer uma série de competências ali que eram atreladas à área de analytics, que para mim faziam muito sentido. Hoje, eu estou numa camada e numa profissão a qual eu também escolhi, voltada à área de marketing. E aí as pessoas perguntam assim para mim, ai, Monique, mas por que você está na área do marketing, né? Porque você tem que ir para uma área mais tech e tudo mais, é mais bonito, até mesmo a sua apresentação. Mas o que as pessoas acabam não sabendo, e um dos fatores que eu trago para vocês, sempre esses parâmetros do mercado, é que o marketing hoje, dentro da camada de negócio, né, e do mercado, tem o principal fator de entender a demanda, para que a gente possa gerar ações para que o mercado possa atender a demanda. Nesse processo de entender a demanda, a gente trabalha com pesquisa, com volume de dados, com comportamento do cliente consumo. Então, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar nessa área, porque tem tudo a ver com aquilo que eu acredito e aquilo a qual eu me sinto bem. Comunicação, eu consigo ter uma visão do mercado 360, porque eu estou a todo momento, através de dados, entendendo o mercado. Eu estou testando o mercado para tentar entender quais são as frentes de comportamento que ele tem. Então, eu posso desenvolver pesquisas que possam me trazer insights que sejam interessantes. Eu também consigo mapear experiências, né? E a todo momento a gente está ali estudando na profundidade o comportamento
humano. Por quê? Apesar da tecnologia que chega, a gente sempre vai falar com pessoas. Então, a gente agora tem a polêmica do GPT, que a gente fala, acabou agora, eles vão fazer, acabou o senso analítico das pessoas, porque, de certa forma, muitas pessoas vão ficar desempregadas e tudo mais, e uma galera vai para a área do pânico, tentando abominar a ferramenta e tudo mais. O que a gente precisa ter como parâmetro aqui, toda evolução tecnológica, ela vai mexer no nosso dia a dia. E a gente tem a possibilidade de potencializar ainda mais aquilo que a gente acredita. Então, uma nova tecnologia sendo aderida ao nosso ambiente, em que a gente, em vez de gastar um tempo para fazer um dia para escrever um texto, e a gente tem a possibilidade do próprio chat escrever um texto para a gente, e eu só ter a possibilidade de validar se aquilo realmente é verdade ou não, eu ganho ali uma potência muito grande de tempo, onde eu posso me aplicar em outras frentes para poder estar ali atuando. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter como consideração, quando a gente fala em transição de carreira, invista em você. Seja em autoconhecimento, em autodesenvolvimento. Eu sei que o Lab Data da FIA aqui tem várias iniciativas que vocês também podem atuar e que vocês podem participar. Tudo que você faz para investir em você, em conhecimento, em autoconhecimento e desenvolvimento, isso te dá uma potência ainda mais para você transitar em qualquer área de tecnologia. Beleza? E aí, mas afinal, né? O que a gente precisa fazer para se destacar na área de tecnologia? E trouxe aqui um recorte que eu já tinha colocado no slide anterior, que é com relação aos hard skills e os soft skills. Quando a gente fala um pouquinho sobre a questão do marketing, o papel do marketing, além de entender a demanda, é a gente transpassar com clareza algo que é muito complexo para que qualquer pessoa possa entender, ler e se conectar com a informação. Então, a todo momento, à frente de marketing, experiência, dados, tecnologia, a gente está fazendo esse exercício. Qual que é a grande questão quando a gente fala sobre pesquisas de mercado, a gente fala sobre o ambiente a qual a gente trabalha hoje? A gente está numa era onde a gente é bombardeado pelo pool de informações e que muitas vezes essas informações, a fim de só responder uma pergunta, acaba não vindo na profundidade. Então, eu trouxe aqui novamente quais são as habilidades necessárias para ingressar em uma carreira de tecnologia e o que ela fala um pouquinho sobre hard skills e soft skills. Aí eu fui lá também e fui pesquisar, ver também de uma maneira mais simplista como que no ranking ali do Google, né, quando fala de hard skills, soft skills, e digitei lá, o que é hard skills? E ele trouxe assim para a gente, são habilidades principais que você realmente faz na sua profissão. Muito claro, muito didático. Agora imagine você dentro de um caminho que você quer fazer uma transição de carreira, principalmente para a área de tecnologia, e que você lê que você precisa desenvolver seu hard skill, e está escrito assim para você, que você precisa desenvolver as habilidades principais do que você realmente faz na sua profissão. Quando a gente vai fazer uma transição de carreira, às vezes a gente não sabe nem para que área que a gente vai, porque a gente não sabe nem o que a gente quer nesse mundo, ou se esse mundo é para a gente, para que a gente possa se conectar. Quando a gente fala de soft skills, quando a gente pesquisa, o que traz? Habilidades secundárias que auxiliam no seu dia a dia como profissional. E aí você fala assim, tá, mas que habilidades secundárias são essas, né? Então, além de eu ter que ter uma habilidade profissional, qual que é a habilidade que eu tenho secundária, né? E por que é segundo e não é primeira, né? Sendo que, se eu estou falando de comportamento, eu estou falando do ser humano e indivíduo, né? Eu tenho que ser um robozinho para poder fazer e transitar durante essas áreas. E a gente fala hoje sobre comunicação, como que a gente... né? Então, a minha comunicação tem que estar no segundo lugar, ao invés de estar no primeiro patamar. Como que é tudo isso? E aí, eu fiz uma equação, e eu que sou mãe, e também que trabalho muito com a parte de marketing, de pesquisa, entendimento do comportamento do ser humano, eu fiz uma equação para explicar um pouquinho disso,
e eu espero que vocês entendam, e eu acho que vai ficar mais claro quando a gente fala sobre hard skills e soft skills, tanto na área de tecnologia, mas para qualquer frente que você vai querer atuar dentro desse meio, dentro desse mercado. Então, a gente vai começar pelo soft skill, onde a principal base dele é o autoconhecimento, né? Por quê? Se eu estou falando de comportamento, eu estou falando sobre a minha pessoa, certo? Se eu estou falando sobre a minha pessoa, eu preciso entender qual tipo de comportamento eu tenho, até para que eu possa desenvolver esse autocomportamento, para que eu consiga me conectar ou me atrelar com aquela área ou com aquela fase a qual eu quero viver, certo? Então, a gente vai fazer aqui um parâmetro de trás para frente. O que a gente aprende, principalmente na área de psicologia, eu não sou psicóloga, mas a gente acaba lendo muita coisa para a gente poder entender um pouco dos comportamentos e por que as pessoas têm esse parâmetro, tem essa dificuldade. Na verdade, essa foi, acredito que foi a grande questão que me fez chegar nesse raciocínio de por que as pessoas não conseguem se autodesenvolver ou até mesmo estimular os seus soft skills ou as suas competências comportamentais. Então, tem uma coisa que vocês já devem ter ouvido em algum lugar que a gente chama de setênio. Setênio é um tempo de 7 anos, onde dizem que a gente renova as nossas células e tudo mais. Quando a gente olha para o parâmetro da nossa infância, a gente se depara com o nosso primeiro setênio, que está ali mais ou menos entre a fase do 0 até os 7 anos. Então, o meu filho hoje, ele está com 9 anos, ele está vivendo o segundo setênio da vida dele. Por que é importante a gente entender isso? Porque o autoconhecimento, o nosso comportamento parte da gente, parte da nossa história. Dependendo de como foi a nossa história ao longo da evolução, nascemos, eu sempre falo para o meu filho, a gente é um copinho vazio quando a gente nasce. E os nossos pais são responsáveis e também a vida de alimentando e enchendo esse copinho para que a gente possa preparar essa criança para a vida adulta. Então, no primeiro setênio, a gente fala que a gente lida com um fator principal, a qual hoje, quando a gente vai passar ali pelos soft skills e hard skills, o que o mercado busca, que é a questão das emoções. Então, o primeiro setênio, que é atrelado ali entre o 0 até os 7 anos, ele está muito relacionado à forma como a gente se relaciona até mesmo com uma frente muito forte e muito próxima da gente, que é a nossa frente materna. A gente fala que também o primeiro setênio é a fase líquida da criança. Então, a criança já nasce dentro de uma bolha, né, de uma bolha de água. O primeiro contato é o leite materno ou algo líquido, até passar para o pastoso, depois passar para uma coisa mais sólida. Então, no primeiro setênio, a gente lida com algo voltado ali muito das nossas emoções. A gente fala que no primeiro setênio, a criança ela está em desenvolvimento do seu próprio caráter, mas que, ao mesmo tempo, ela está muito ligada com um fator que a gente chama que é o fator materno. Então, no primeiro setênio, automaticamente, por uma questão biológica, a gente busca a aceitação da mãe. Por isso que as crianças nessa fase são muito próximas da mãe. No segundo setênio, se no primeiro setênio a gente tem uma relação muito forte da mãe, no segundo setênio a gente tem uma força maior muito atrelada com o lado paterno, que é o momento em que a criança está estimulando a autoconfiança, o desbravamento, o desafio, é o elemento fogo. Então, a gente está todo momento estimulando a criatividade, estimulando conhecer coisas novas. E esse equilíbrio é super importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa até chegar à vida adulta. Então, a partir do segundo setênio, é como se a criança, inconscientemente, ela passa a olhar ali, deixo de querer ter uma aceitação da mãe e eu passo a ter uma aceitação
do lado paterno. Ah, mas não tem pai, não tem mãe, automaticamente tem pessoas ao longo dessa vida que a pessoa vai colocar, tanto no papel de pai, tanto no papel de mãe. E a forma como ela recebe esses estímulos e informações faz com que ela consiga desenvolver. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, é um pouco disso, um silo vazio, onde a gente vai alimentando, imputando informações, experiências, para que ela possa desenvolver e gerar uma resposta. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí, no primeiro setênio, a gente tem uma aceitação inconsciente da mãe, no segundo, uma ação inconsciente do pai, e no terceiro setênio, a gente tem uma aceitação atrelada à tribo. Então, eu deixo de, entre aspas, né, de considerar o que o meu pai e o que minha mãe falam para receber uma aceitação ali da tribo. Nesse terceiro setênio, a gente diz que a gente está trabalhando ali uma fase muito voltada a criações de relacionamento, que é a nossa fase ali da adolescência. Então, nesse momento, a gente está se relacionando com as outras pessoas. Então, no primeiro setênio, eu me relaciono com as emoções. No segundo setênio, eu me relaciono com a forma como eu enxergo o mundo e a criatividade e a resolução de problemas. No terceiro, para que no terceiro setênio eu consiga me relacionar com as pessoas. E é sempre assim, né? De dentro para fora. Quando a gente chega no quarto setênio, a gente fala que ali, meados dos 21 anos para frente, a gente está chegando na vida adulta. Então, o fato de chegar na vida adulta, o que teoricamente significa? Significa que eu já deixei de ter uma aceitação do meu pai e da minha mãe, já deixei de ter uma aceitação da minha tribo, e a partir desse momento, eu passo a decidir o que eu quero para a minha vida, atrelado ao que eu escolho como pessoa para poder desbravar o mundo, né? Uma história muito bonita, só que a gente sabe que ao longo do caminho nem sempre é tão perfeitinho assim. Então, a gente, quando vai para o autoconhecimento, a gente acaba passando por essas fases e nos autoentendendo e até mesmo tendo certo conhecimento de quais são as competências que eu não recebi dentro dessa primeira fase, em que eu posso estimular, porque isso pode ser interessante para mim. Eu sempre falo que você não consegue dar nada para o outro que você não tem. Então, se ao longo dessas 4 fases a gente não conseguiu, de certa forma, estimular essas competências em que eu não recebi, eu não vou conseguir transmitir isso para o outro. Então, se eu não tive responsabilidade, eu não consigo trazer responsabilidade para o meu ambiente de trabalho. Se eu não conseguir receber amor ao longo da minha criação, eu não consigo transmitir amor naquilo que eu faço ou naquilo que eu espero do outro, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa me reconhecer. Então, quando a gente fala muito sobre essa questão dos soft skills, dos hard skills, que é muito solicitado hoje em dia, principalmente quando a gente fala sobre transição de carreira na área de tecnologia, o primeiro passo que você precisa entender é: existem competências comportamentais que precisam ser estimuladas ou desenvolvidas. Então, o fato de eu desenvolver isso faz com que, dentro do meu ambiente de trabalho ou dentro da área de tecnologia, eu consiga ter uma evolução ainda maior para despertar a minha competência mais técnica. E aí, quando a gente vai ali para os soft skills, a gente chega também no hard skill, né? Que está muito relacionado ao nosso autodesenvolvimento, que a gente chama, que pode chamar como talento. Todo ser humano na face da Terra nasce com um talento. Só que para eu descobrir qual é o meu talento, eu preciso passar por esses 4 setênios, me auto-reconhecer e saber no que eu literalmente sou boa. Então, até um contraponto aqui do que eu falei para vocês, quando a gente vai fazer essa transição de carreira, essa virada de chave, a gente encontra um mar aberto de possibilidades e de oportunidade, em que às vezes a gente escolhe pelo salário, mas depois a gente descobre que não é isso que eu quero fazer, ou é isso que eu quero fazer, mas está faltando alguma coisa. E o talento a qual ele pode ser desenvolvido, né, que pode ser uma competência ali
até mesmo de um autodesenvolvimento, ele tem que estar muito bem atrelado com o seu soft skill, com o seu autoconhecimento. Por quê? Porque a gente não estimular, não saber qual é o nosso talento, faz com que a gente fique refém das profissões a qual apareçam dentro da área de tecnologia. Uma vez que a gente, cada ano que passa, a gente sempre tem uma profissão nova, sempre tem uma competência nova, sempre tem uma nova possibilidade a se capacitar, a se desenvolver. Se você tem essa base do autoconhecimento, o autodesenvolvimento, sabendo qual é o seu talento e aquilo que você realmente gosta de fazer, ou que você se sente bem em fazer e executar, fica muito mais fácil para que você possa se autodesenvolver em qualquer profissão que você escolha. A gente costuma dizer, principalmente dentro da área de tecnologia, é que a tecnologia que se vem do mercado, ela é um meio, né? Ela é o meio de eu resolver algum problema. Mas isso não significa que, se amanhã deixe de existir a tecnologia, eu não vou resolver o meu problema. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente passa por essa fase de autoconhecimento para eu poder entender as minhas competências, né? E o que falta eu também desenvolver dependendo da profissão que eu quero seguir. E quando a gente passa pelo hard skills, a gente precisa ter muito claro como base, tanto na questão do autodesenvolvimento, que são ali as competências técnicas que eu preciso estimular, qual é o meu talento. Por quê? Vamos supor um exemplo super simples que a gente fala hoje de hard skill que você precisa ter ali para poder estar dentro da área de tecnologia, que é um fator super importante. A questão do inglês. Quem está na área de tecnologia tem que ter uma noção sobre inglês, ou se desenvolver para isso, ou está numa área voltada a isso, porque tem muitos artigos que a gente acaba lendo ali no inglês, mas também a gente tem ali algumas palavras que a gente precisa ter pelo menos um entendimento mínimo e prévio, dependendo da onde você está localizado dentro da área de tecnologia. Mas até mesmo para eu poder aprender inglês, a falar inglês, eu preciso saber qual é o melhor formato, a melhor forma para que eu possa desenvolver isso de uma maneira que não seja uma dor e em vez de eu aprender, eu acabo abominando e falo que isso não é para mim. E muita gente entra na área de tecnologia porque pega a primeira profissão, pega o primeiro boom do momento e fala assim, isso não é para mim. Quando, na verdade, o que a gente precisa é de pessoas que têm esse skill comportamental, essa liderança pessoal, para que elas consigam desenvolver outras pessoas dentro dessa camada de tecnologia. E aí eu falo que quando a gente vai falar um pouquinho sobre hard skills e soft skills, é uma equação. Então, o meu autoconhecimento mais o meu autodesenvolvimento, para que eu possa me destacar dentro do mercado, faz com que eu estimule duas coisas, dois fatores que são importantes: o meu talento e a minha personalidade. E isso é o que um profissional pode pegar, todos os profissionais de tecnologia que vocês conheçam aí como referência ou qualquer outra área, vocês podem perceber que a base desses profissionais, a qual a gente se inspira em cada um deles, estão muito voltadas ao talento e personalidade. Que para chegar nesse parâmetro, a gente precisa trabalhar duas competências que são muito importantes: o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Então, essa é uma chave de ouro aí, a qual vocês têm que apostar. Porque ao longo do caminho, vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil para que vocês consigam ter as escolhas mais assertivas e até mesmo para que vocês consigam desenvolver ainda mais aquilo que vocês acreditam ser benéfico para a vida de vocês. E aí o trabalho passa a ser, na verdade, um amor àquilo que a gente faz e não algo que nos tira a energia. Então, é um pouquinho disso que vocês precisam, que não me falaram durante a minha jornada, mas que quando eu entendi isso, isso fez total sentido para a minha vida e para o caminho a qual eu pretendo seguir, seja ele na área de tecnologia, seja ele em comunidade de tecnologia ou não. E aí você passa a entender que você não é mais refém do novo boom do momento, né? Que você pode transitar dentro dessas mudanças de mercado, mas com a sua essência e também trabalhando ali, entendendo um pouco mais o porquê das coisas, né? Porque a gente tem uma nova tecnologia, porque a gente tem uma nova profissão. E cada vez mais se conectando ali com novos estudos, com novas possibilidades, com novas capacitações. E a gente também começa a olhar com outros olhos
a evolução do mercado. Então, a gente para de ser aquela pessoa que automaticamente tem uma resistência para entrar na área de tecnologia e a gente olha para aquilo como uma grande oportunidade de crescimento, olhando para o nosso autoconhecimento e nosso autodesenvolvimento, para que a gente consiga chegar numa alta performance, né? Com o L, que a gente sobe e eleva o degrau. E aí, falando um pouquinho sobre isso, fica muito mais claro entender o que o mercado pede para a gente sobre questão de hard e soft skills, né? Então, eu fiz algumas pesquisas, eu trouxe aqui uma fonte de uma matéria do iFood, que eles falam sobre soft skills e hard skills, e o motivo de eu trazer essa pesquisa é porque, até como reflexão, como que as empresas de tecnologia hoje, que são referências no mercado, olham para essa questão de soft skill como parte do negócio, né? E por que eu falo isso? Estando hoje dentro de uma consultoria da área de dados, a gente tem hoje a possibilidade também de trabalhar com vários nichos de empresas. Então, a gente consegue ver até mesmo como o mercado está com maturidade para lidar com a área de tecnologia. Tanto empresas que são multinacionais, nacionais ou fora do país. Então, a gente sempre vai evoluindo ao longo dessa linha do tempo e a gente começa a entender se realmente faz sentido essa estimulação do hard skill e do soft skills. Então, eu peguei alguns aqui dessa matéria aqui do iFood, tem aqui o link de referência, que ele começa a traçar alguns perfis ali voltado ao hard skill, soft skills. Então, um dos primeiros pontos que eles colocam é a vontade de aprender. Por que vontade de aprender? Se você está numa transição de carreira, você quer buscar algo novo, é super importante que você esteja ali aberto a novas oportunidades e a novos desafios. Quem tem vontade de aprender, aprende qualquer coisa, né? Então, é uma dessas competências. A outra é a comunicação. E é muito engraçado falar sobre isso, porque recentemente saiu em uma revista, que eu não vou lembrar qual que é o nome, uma matéria dizendo que um dos fatores pós-pandemia e que a gente está sofrendo hoje em dia dentro da área de tecnologia e de outras áreas é o fator comunicação. Saber se comunicar e interagir com as pessoas é super importante. É engraçado dizer isso, porque quando eu trabalhei na área de tecnologia voltada para a infraestrutura, que a galera geralmente sempre fala assim, né? Trabalhar com tecnologia é porque você conserta computador, né? Mas, na verdade, a gente tinha um certo parâmetro, assim, de que o cara de tecnologia, ele era aquela pessoa que não se comunicava com as pessoas, ele se comunicava com as máquinas. E o cara que se comunicasse com as máquinas, ele era aquela pessoa totalmente requisitada do mercado. Corta a cena, a gente encontra o Big Data, problemas de negócio, empresas querendo ganhar mais dinheiro e pessoas no meio desse processo. Então, a comunicação é algo que a gente precisa estimular cada vez mais, pessoas que têm essa oportunidade e essa abertura para se comunicar com as outras pessoas, resolver problemas, que a gente vai falar aqui também, tem um skill de diferencial voltado a estar dentro e aderente dentro dessa área. Um outro ponto importante é o espírito de colaboração. Então, você vai entender que quando a gente entra dentro de uma empresa de tecnologia, principalmente a gente vai ter processos, a gente vai ter uma squad, metodologia. Então, o problema não passa a ser somente seu, passa a ser um problema de todos. Então, você precisa ter esse espírito de colaboração para poder atuar com outras pessoas, tá? Autonomia, né? Que é diferente de ter o controle das coisas. O que a gente vê dentro da área de tecnologia? A gente falou sobre vontade de aprender, comunicação e colaboração. Autonomia, a gente, pelo menos onde eu trabalho, a gente coloca como ownership, né? Esse espírito de você ter ali um pouquinho de poder ter algumas decisões, pegar esse problema para você, mas desde que você tenha uma visão ali de que essas decisões também não impactam na squad, que você tenha uma decisão muito atrelada às frentes do negócio. Então, a autonomia é super importante, porque a partir do momento que você tem
autonomia sobre aquele determinado assunto, e isso faz com que essa porta de até mesmo ter outras possibilidades de resolver o problema se traga conhecimento para todos que estão ali ao redor. Então, é que nem a gente fala, né? Existe uma diferença entre você aprender e você ter realmente o conhecimento, né? Que quando você tem realmente conhecimento sobre aquilo, você consegue até mesmo traçar caminhos e rotas diferentes. Resiliência é uma das questões que a gente precisa trabalhar também muito, principalmente nessa transição de carreira, porque quando a gente fala sobre essa questão de viradas de chave, a gente abre espaço para possibilidades de oportunidades, e aí vai ter momentos em que você, não deu certo, você continua e tudo mais, tem gente que já desiste de primeira, quando na verdade a gente precisa de pessoas dentro da área de tecnologia que tem esse espírito de, não deu certo, então vamos fazer de novo, vamos tentar, e vamos aprender, né, durante essa construção e evolução. Então, a gente tem uma especulação do mercado, né, principalmente com alguns profissionais de algumas áreas, em que tem aquelas pessoas que acabam pulando, né, de empresa em empresa, de pouco em tempo, mas elas não conseguem ganhar e maturar essa resiliência. Por quê? A questão dela se frustrar com algum problema é tão grande que faz com que ela desista daquela fase e passe por um outro processo e acaba, no final das contas, ela só repetindo o processo e não aprendendo com o que ela deveria aprender dentro do ambiente. Então, resiliência é super importante para você conseguir se adaptar às mudanças e desafios. Proatividade, que aqui é a habilidade para conseguir reagir a imprevistos. Então, o mercado de tecnologia, ele a todo momento, ele está mudando. Então, a gente vê até essa evolução do mercado quando a gente falava de que, vamos implantar uma ferramenta dentro do ambiente de uma empresa multinacional, né? E aí vinha aqueles projetos que demoravam anos para você poder implantar uma única ferramenta. Hoje, a gente já consegue fazer essa entrega em fases, né? E durante essas fases, a gente já consegue enxergar primeiros resultados e evoluções, e ao mesmo tempo, você está mudando a rota a todo momento. Então, proatividade é uma das hard skills a qual precisa ser estimulada. Inteligência emocional, a gente passou ali pelos CTs, né? Falando um pouquinho sobre isso. É muito importante a inteligência emocional. E lembrando, né, que a inteligência emocional vem de dentro para fora, né? É algo que você tem ou você não tem, ou que você estimula dentro da sua equipe. Então, inteligência emocional está muito relacionado ao autoconhecimento e as características que você tem até mesmo para lidar com as situações do dia a dia. E lembrando que a gente está falando aqui de soft skills e hard skills voltados de uma empresa também que é tech, que é o iFood, né? E aí, um que eu deixei aqui, que, na verdade, se vocês pararem para pensar que a gente tem mais soft skills do que hard skills, mas porque quando a gente faz a transição de carreira, vai ter um hard skill para cada carreira, para cada frente que você vai se dedicar. Mas um ponto importante que a gente precisa levar como consideração, qual que é o caminho que você vai escolher dentro da área de tecnologia, é que você também pode estimular uma coisa que faz muito sentido, independente da profissão que você vai escolher, que é o estudo e a prática. Então, eu falo que um dos privilégios que a gente tem dentro da área de tecnologia é que a gente pode ser também um pouco mais profundo, entendendo um pouco como que funcionam as coisas, mas eu também posso fazer uma aplicação disso de uma maneira muito, muito particular, ou até mesmo que eu esteja ali no início. Então, a gente vê muito dessa evolução acontecendo. Então, é uma das práticas a qual você precisa ter ali como parâmetro para sempre aplicar aquilo que você aprende, porque senão você vai ser um HD, um computador, em que você só vai colocando as pastinhas dentro ali do seu HD, mas que você simplesmente deixa ela fechada, você tem um conhecimento, mas você não consegue, talvez, aplicar, ou não ficou tão claro para você, e essa estimulação da prática faz com que você também, indiretamente, comece a desenvolver algumas competências, até mesmo técnicas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu entrei ali na área de tecnologia, quis ali ir para a área de dados e tudo mais, eu iniciei um processo de autodesenvolvimento, entendendo como que funciona o mercado, qual que era a área que eu queria
atuar e trabalhar. E aí eu fui entender um pouquinho, fui estudar algumas ferramentas de mercado que faziam sentido para aquela minha escolha. Então, acho que uma das primeiras ferramentas que eu fui escolher foi o próprio Power BI. E aí, o que eu fazia, né? Eu estudava, aplicava, e às vezes, no meu ambiente de trabalho, que não tinha nada a ver ali com essa questão de dados, eu fui criando alguns processos, algumas visualizações para o meu setor, e isso fez com que eu me autodestacasse dentro do meu ambiente. Então, a gente também tem esse preceito de que a oportunidade, ela só vai acontecer quando ela vir. Mas o que faz de você ser um bom profissional futuro é você aplicar o pouco que você já está recebendo como informação para que você possa também, no seu dia a dia, trazer uma evolução ao longo do caminho. Então, nesse caso, por exemplo, eu fazia o quê? Eu tinha um grande problema porque eu tinha um sistema que tinha várias planilhas e mensalmente eu precisava entregar um relatório, tanto para os clientes individuais, que fazia esse processo manualmente, tanto até mesmo para os meus CEOs. Então, o que eu fiz? Com pouco que eu ia aprendendo, sabendo que eu queria fazer essa migração em algum momento para a área de dados, Big Data, Analytics e tudo mais, eu fui, do pouco que eu fui aprendendo, as coisas que eu fui olhando, eu fui fazendo assim, o que eu posso aplicar, o que esse estudo, essa ferramenta pode ser utilizada dentro do meu ambiente de trabalho, o que eu posso coletar, o que eu posso fazer, né? E aí eu fui trazendo esses elementos para o meu dia a dia, e aí quando eu fui fazer a transição de carreira, eu não era uma analista, né? Mas eu já tinha pelo menos a técnica e sabia como que funcionava as coisas, para que funcionava, qual que eram as dores. Então isso traz uma visibilidade melhor para você quando você vai ali para o ambiente de trabalho e fazer essa virada de chave. E aí, olhando para tudo isso, a gente tem um pouquinho sobre a questão das áreas e as questões dos perfis. Então, eu trouxe 3 áreas aqui meio que como pilares, né? E a gente saber quais são os perfis para cada uma dessas áreas e para que a gente possa discutir um pouco mais. Então, a gente tem um primeiro pilar que a gente pode chamar, e a gente chama isso hoje dentro da consultoria a qual eu atuo, que é a camada de Data Management, né? O que é isso, né? Essa camada, teoricamente, está relacionada para um perfil mais técnico, um perfil mais profundo, um perfil que está ali, teoricamente, trabalhando, manipulando dado e também trabalhando com ferramentas, tecnologia cloud e outras ferramentas de mercado. Essa área, essa frente, ela é super responsável para que a gente possa criar uma estrutura suficiente para que a gente possa receber esses dados que podem vir de vários sistemas fontes, que pode ser tanto um sistema interno, onde o time comercial alimenta ali as informações de prospecção, de novas propostas, ou até mesmo o setor financeiro que tem aquelas planilhas enormes com várias informações, ou até mesmo dados, quando a gente vai ali para empresas voltadas muito à mídia, agências e tudo mais, que estão recebendo input de informações de plataformas e redes sociais. Pode ser um dos caminhos. Então, essa área de data management, ela é responsável por criar uma arquitetura, uma casinha, um silo, um lugar onde a gente possa armazenar esses dados e também para que a gente possa fazer uma limpeza, uma automação, um carregamento. Então, ali a gente também trabalha um pouquinho sobre a área de infraestrutura tecnológica, né? E a gente também entende se a empresa ou seu negócio também tem essa maturidade de ter esse tipo de repertório ou não. Então, hoje a gente trabalha com B2B, que são empresas multinacionais, mas a gente acabou ao longo do caminho tendo também, chegando até a gente, empresas que eram empresas um pouco mais menores, mas que tinham um faturamento e que já estavam consolidadas no mercado, que tinham um faturamento um pouco menor, que talvez por um boom ali do próprio mercado, querendo se adequar à tecnologia e à área de dados, né? Mas que ainda elas não tinham dados o suficiente para poder ter uma infraestrutura tão robusta como a gente tem em outras empresas, em outros segmentos B2B. E aí, o que difere, né? Que a gente vai falar um pouco disso. O que difere muitas das vezes é que qualquer empresa hoje tem a possibilidade e a
capacidade, dependendo ali do quanto financeiro ela tem de caixa, né, para ter uma infraestrutura robusta de tecnologias e de um silo ali voltado à frente de data management para poder ter um repertório e falar que é Big Data. Mas qual que é o problema? O grande problema é que você precisa ter um investimento, você precisa ter também dados o suficiente, porque dependendo da maturidade do negócio, não compensa você investir numa Ferrari, sendo que você não vai nem precisar pilotar ela. Então, dentro dessa camada de data management, dependendo da empresa ou da indústria, ou do lugar aonde você vai atuar ou trabalhar, você vai ter esse parâmetro, em que empresas vão dizer que são data-driven e tech, mas que não tem essa robustez ali de tecnologias, ambientes e tudo mais, mas que tem ali, mesmo que de uma maneira primária, alguma forma, alguma automatização, algum processo ou algum local onde eles armazenam esses tipos de dados. Então, aqui a gente vai ter engenheiros de dados, a gente vai ter também um pouquinho de cientistas de dados aqui, galera do pessoal de analytics também, olhando mais para uma camada de infraestrutura, tech, ferramenta, infraestrutura cloud, DevOps, todos esses profissionais que são mais profundos ali, entendendo também uma questão de negócio, quando a gente fala sobre utilização dessas ferramentas mais robustas, né? Então, aqui a gente vai trabalhar computação em cloud, aqui a gente vai ter o Google, vai ter Microsoft, vai ter o Azure, vai ter outras plataformas mais robustas, né? Plataformas de informática e tudo mais dentro desse caminho. Uma segunda frente, uma segunda camada, que é a mais comum, que eu acho que é o que eu me identifico mais, é a camada de Data Analytics, né? Quais são os perfis dessas pessoas que vão para essa camada de Data Analytics? Resultado e negócios. Então, pensa assim, se lá no perfil que era mais técnico, Data Management, o cara está lá construindo toda essa arquitetura, manipulando e trabalhando os dados, eles vão disponibilizar esses dados para alguém. Então, a camada de Data Analytics tem como premissa, talvez uma das premissas ali dentro dessa frente, pegar esses dados, né, ou ter essa transição ali desses dados junto com a camada de Data Management, para que a gente possa transpor e visualizar esses dados, essa evolução para o negócio. O que acaba muito acontecendo é que a gente tem um grande ganho ali de automações que possam ser construídas, então a gente aumenta o poder de decisão, a gente diminui o processo manual. Então, por exemplo, sendo bem embrionário, eu trabalhei numa empresa que não tinha esse processo de Data Analytics, eu fui lá e implementei uma ferramenta de Power BI dentro da própria área, para que, de certa forma, a gente conseguisse ter os resultados que antes demoravam 15 dias para ser disponibilizados, elas poderiam ser vistas ali a partir de um clique, né? E aí tinha também ali o momento de carga e de atualização desses dados, que já não eram mais 15 dias e às vezes demoravam um dia, ou dependendo ali da necessidade do negócio. Então, esses perfis, eles têm que ter um seguinte perfil muito voltado ao negócio, o que o negócio quer enxergar, quais são os dados relevantes para serem apresentados e o que faz a apresentação desses resultados, né? Além disso, a gente fala aqui sobre data storytelling, né? Como você fazer gráficos inteligentes e que todo mundo consiga ver. A gente começa a olhar aqui também que a gente começa a fazer várias visualizações dependendo da necessidade do negócio. E a gente também olha para uma camada mais à frente também, através de Data Analytics, também a gente pega um pouquinho de Data Science, que se antes eu analisava os meus dados que já foram do passado, agora eu tenho a possibilidade e a oportunidade de olhar para esses dados e tentar projetar o futuro, que a gente chama muito sobre dados sintéticos. Algo que a gente vem falando muito no mercado, mas que já existiu, né? Então, por exemplo, você pode pegar o seu celular hoje e poder ver qual que é a previsão do tempo da semana. Então, eu consigo saber através do meu celular que sexta-feira, por exemplo, vai fazer sol. Mas a sexta-feira nem chegou ainda. Como eu tenho a certeza de que vai fazer sol? Então, a gente começa a olhar também, que a gente começa a coletar dados e informações para poder projetar o futuro, né? Que tem ali também suas variâncias de erro e tudo mais,
mas que, na grande maioria das vezes, a gente começa a acertar. E aí, um terceiro pilar que é super importante você entender é que a gente fala sobre data products, que são produtos de dados, ou plataforma, ou first party data, ou uma série de coisas que vão acontecendo ao longo do caminho que vão evoluindo. Então, por exemplo, a gente viu aí, já falei mais de uma vez, sobre a questão do GPT, que é aquela questão do chat, onde você consegue ali digitar uma pergunta, ele te responde. Ele te traz uma música, faz um poema, né? A gente viu também aquela questão da reprodução das imagens, né? Em que você coloca uma foto, ele te traz várias imagens ali no modelo mais avatar com a sua cara, né? Então, aqui a gente vai para um perfil muito mais voltado à criatividade, inovação e transformação. Por quê? A todo momento, a gente tem o input e a gente vai crescendo e evoluindo para que a gente vá numa cadeia de evolução tecnológica. Então, geralmente, esses perfis, né, que a gente, para essas camadas, que são essas possibilidades de você utilizar o que você tem hoje para criar novas frentes, vão estar muito relacionadas à inovação, criatividade e tudo mais. Então, aqui a gente vai ter também inteligência artificial, a gente tinha também uma questão que a gente falava muito sobre a questão de CRM, né? Hoje, dentro da empresa que eu trabalho, há uns exatos 3 anos atrás, quando a gente olhava para CRM, as pessoas tinham um certo preconceito de achar que CRM era uma plataforma de disparar e-mail. Hoje, das últimas pesquisas que a gente fez aí recentemente, tanto voltada ao marketing, como que o mercado se comporta com isso, a gente percebe que o CRM é uma dos assuntos mais quentes do momento, porque com a questão da pandemia, as empresas automaticamente precisam aumentar o seu volume de vendas e precisam se comunicar com o seu cliente. Então, automaticamente, a gente precisa entender comportamento, como que eu aumento o meu ticket de compras, quais são as ferramentas hoje do mercado que pode potencializar a esse entendimento. A gente pode colocar modelos, algoritmos que possam literalmente saber quando o meu cliente compra, quando ele não compra. Então, dentro dessa camada de produtos de dados, a gente tem uma infinita possibilidade de construção, de inovação, de transformação, e nada impede que você circule por essas 3 áreas, mas sempre vai ter uma que você vai se sentir um pouco mais de afinidade, né? É o que eu posso dizer. E aí, a gente falou sobre tudo isso, né? A gente falou sobre transição de carreira, falou um pouquinho sobre a questão dos soft skills, a gente falou que a gente precisa começar, mas trouxe 3 possibilidades aqui que funcionam muito bem para quem está nesse primeiro momento, para essa transição, de conexões que a gente pode fazer para entrar nesse mundo tech. O primeiro ponto que você pode começar a participar aqui são a questão de comunidades, né? Dentro da área de tecnologia, a gente tem várias frentes voltadas a comunidades e também a caminhos a qual você quer circular. Existe um site que se chama Meetup, digita lá meetup.com, e lá tem uma série de comunidades. Vocês vão ver comunidades formadas por pessoas normais, comuns. Você vai ver comunidades formadas por empresas voltadas como o Nubank, ou até mesmo Itaú, empresas que realmente vão nesse preceito de comunidade. Eu quando eu entrei na área de tecnologia, de dados, eu acabei passando muito por algumas comunidades que eram mais aderentes a mim. Isso, teoricamente, potencializou ali o meu conhecimento, tanto de mercado, quanto de possibilidades que eu tinha ali de instituições de ensino que eu poderia aproveitar iniciativas que eles tinham, oportunidade de emprego, ou até mesmo poder aplicar um pouquinho desse estudo e desse conhecimento, porque é um ambiente de muita troca e de colaboração, onde você pode dar o primeiro passo, o primeiro caminho, para que você possa ter uma primeira conexão com esse mundo de tecnologia. E aí você pode ir lá nesse site, no Meetup, você digita lá e você escolhe mais ou menos qual que é a frente que você quer buscar. E aí, quando você entra, você consegue saber um pouco mais quais são os próximos eventos e tudo mais que está atrelado a essa frente. Um outro ponto que é super importante dentro da área de tecnologia, uma vez que você já começa a entrar dentro das comunidades, é a conexão.
a gente hoje, principalmente na área de tecnologia, tem uma ferramenta que vocês já devem ouvir bastante, que é o LinkedIn. No LinkedIn, a gente estimula o nosso network, as pessoas às quais eu posso me conectar ou empresas a qual eu tenho interesse em me conectar e eu quero saber o que elas estão falando, o que elas estão fazendo. Então, a gente hoje, como uma plataforma em que vocês podem ter ali como dentro da área de tecnologia, que faz muito sentido, é o LinkedIn. Tanto que quando você vai ali para eventos, as pessoas automaticamente não te perguntam teu nome, seu celular, elas querem saber o que você está fazendo. Para quem está entrando na área de tecnologia e que está estimulando o seu conhecimento, eu acho muito bacana, porque as pessoas elas começam dentro do próprio LinkedIn, da própria plataforma, elas começam a compartilhar as suas evoluções. Então, por exemplo, se você entrou na área de analytics, e aí você está aprendendo sobre uma nova ferramenta, vamos dizer, para não falar só sobre Power BI, você está aprendendo sobre ClickSense, né? Que é uma ferramenta também de visualização. Você pode simplesmente postar lá uma foto sobre um painel que você fez, uma interação que você fez dentro da plataforma e compartilhar o seu conhecimento. Isso faz com que você ganhe visibilidade do que você está fazendo e que outras empresas, outras pessoas se conectem com você e possa também te fazer os primeiros convites e oportunidades. Então, vale você estimular um pouquinho ali essa questão da conexão, e uma forma para você já começar fazendo isso é através do LinkedIn, tá bom? Um terceiro fator aqui, que eu sempre falo que é uma visão de dentro para fora, é a questão de participação de eventos, que podem ser tanto eventos presenciais, quanto eventos online, como este. Então, tem uma plataforma que se chama Simpla, é uma plataforma universal que tem vários tipos de eventos, tanto da área de tecnologia, ou de qualquer outra coisa que você tenha interesse. Você pode digitar lá o que você procura, e ele pode trazer para você quais são os eventos atrelado a essa sua pesquisa através de uma palavra-chave ou aquilo que você esteja buscando, e ele traz esses eventos que vão acontecer dentro de um calendário, tanto semanal, mensal, e aí você pode ir acompanhando também a participação. Dentro dessa plataforma, você vai encontrar eventos pagos, eventos gratuitos, meetups também, que também são divulgados através da plataforma Meetup, mas também pode estar aqui para você poder se inscrever. E é importante que você participe desses eventos, porque ao contrário do LinkedIn, você trabalha a sua visibilidade meio que no offline, né? Só que com a questão quando você vai para eventos de tecnologia ou participa de eventos até mesmo online como esse, você consegue também ter acesso mais fácil a outras pessoas. Então, ou até mesmo se inspirar em algumas frentes voltadas ao que o mercado quer dizer e, ao mesmo tempo, qual é o caminho que eu preciso trilhar, ou até mesmo pedir conselhos a algumas pessoas dentro dessa área e poder ter essas interações. Eu, ao longo da minha jornada, eu transito muito dentro de eventos e comunidades, então eu estou até ajudando duas pessoas que eu gosto muito, que estão montando uma comunidade de produto, então a gente está fazendo essa construção e tudo mais, dentro do pouquinho da minha jornada de comunidades, porque a gente sentiu que depois, pós-pandemia, a gente tem ali um pool de comunidades que a gente não ouve mais falar, que a gente gostaria de ter essa interação, e poucas pessoas, poucas comunidades sobreviveram a essa parte da pandemia e coisas que vão acontecendo. Então, o que eu posso dizer aqui é que, estando dentro da comunidade e também organizando eventos na área de tecnologia, você tem que levar sempre como preceito que você está indo para viver uma experiência, que muitas vezes é uma experiência muito diferente da experiência que você tem no seu dia a dia. E, às vezes, essa experiência que você começa a estar aberto a viver te impulsiona cada vez mais para você ter um norte ou ter uma direção ou até mesmo ter uma inspiração aonde você quer seguir. Então, voltando lá no hard skills e soft skills, né? É uma questão muito ligada a talento e personalidade. Como que eu quero transitar dentro desse mundo, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Então, eu acredito que até mesmo dentro dessa minha jornada, estando dentro de eventos de tecnologia, eu tenho a felicidade de dizer assim que teve pessoas que me viram em algumas exposições ali de palco. Eu sempre trouxe essa questão de trazer mais pessoas, mais diversidade para a questão dos eventos,
e graças a Deus eu consegui inspirar tantas pessoas e hoje eu vejo a evolução da onde essas pessoas chegaram, né? Que aí vai para um caminho que é muito mais além do que simplesmente só ter uma profissão dentro da área de tecnologia. Então, tem pessoas que já criaram mentorias, tem pessoas que têm seus próprios projetos, tem pessoas que continuam alimentando ou estando dentro de comunidades, e isso ajuda muito dentro desse seu começo e até mesmo quando você entra em outras áreas, porque a gente fala que a área de tecnologia é meio que um ovo, né? Então, todo mundo acaba conhecendo todo mundo, e isso faz total diferença. E aí, só acho que para finalizar um pouquinho, vou passar brevemente, a gente fala um pouquinho sobre data-driven, né? Sobre essa cultura, porque se a gente está falando sobre dados e tecnologia, eu já falei que da transição, a gente já falou sobre possibilidades, sobre oportunidades, mas o que é de fato essa cultura data-driven? Por que a gente fala sobre isso, né? Eu acho que das algumas referências que eu já busquei, acho que a melhor que classifica quando a gente fala é ser uma empresa data-driven, né? É ter tecnologia modernas de dados com Big Data, Small Data, para solucionar problemas tradicionais. Mas a gente parte no caminho de que não é só isso, né? Se a gente está falando de cultura, a gente também está falando de pessoas. E o data-driven, o DDDM, Decision Making, tudo mais, vem nessa frente de trazer um pouco da tecnologia, precisamos evoluir tecnologicamente, mas a gente também precisa ter um poder exponencial para resolver nossos problemas através de dados e não através de achismos ou através de segmentações em silos de algumas pessoas. Eu participo do Comitê Mundo Digital do Grupo Mulheres do Brasil e a Luísa Trajano, em uma das reportagens dela, ela meio que comentou que ela tem uma questão muito voltada à intuição e que no início da carreira dela, quando ela ia participar dos conselhos ali com o próprio time, né, com o próprio conselho de decisão da empresa, ela ia muito ali pela intuição pessoal dela e que ela tinha uma questão muito voltada ali com outras questões do próprio conselho, porque vinham ali com essa frente de dados e tudo mais, e hoje é totalmente ao contrário, né? Então, ela tem essa evolução do mercado e essa intuição ali, de certa forma, acaba vindo de uma maneira muito pessoal, mas muito pautada pela experiência e as coisas que acontecem. Então, quando a gente vai para a cultura data-driven, a gente sempre vai circular por esses dois mundos, entre a cultura da empresa, o negócio, onde eles querem chegar, e a cultura muito individual de cada indivíduo. Por isso que a gente fala tanto de hard skill e de soft skills, porque ao longo do tempo as empresas vêm buscando essa autonomia de poder se relacionar com o ser humano, mas porque precisa ter um equilíbrio para a gente poder chegar nesse poder de decisão. E aí a gente tem também esses paradigmas, né, que a gente fala assim, que cada pessoa tem um mapa daquilo que ela acredita. Então, automaticamente faz com que, quando a gente fala sobre de cultura data-driven, um mundo maravilhoso, com várias tecnologias e dados, a gente sempre acaba caindo ali quando a gente vai partir para as áreas. Então, é super importante que, dentro dessa evolução de cultura, e quando a gente fala sobre o poder do dado para tomar decisões, a gente acaba também educando as pessoas que estão dentro desse processo. Então, é muito mais do que ter as melhores tecnologias, é muito mais de ser Big Data, Small Data, ou até mesmo solucionar problemas. É um conjunto de situações que vão estar ali, como a tecnologia como um meio e as pessoas incentivando para que a gente possa literalmente caminhar acima disso. E aí, a gente vai para um preceito de assim, mas por que a gente fala tanto sobre cultura data-driven? Por que a gente sempre vai numa frente relacionada ali a tecnologias e tudo mais? O que a gente precisa entender é que uma nova tecnologia, quando ela surge no mercado, ela é estimulada ou através de uma dor ou através de uma evolução tecnológica. Quem são as empresas que conseguem pegar dessa dor, dessa tecnologia e solucionar os problemas e tornar isso escalável, traz automaticamente uma
um poder competitivo muito maior. Então, tem uma pesquisa ali, se eu não me engano, é da matéria ali do Summit, onde eles trazem ali um parâmetro de 2023 sobre as grandes Big Techs que estão aí no ar. Então, eu só trouxe 3, mas eles mapeiam até 5 Big Techs. Depois tem, depois da Alphabet, tem também a questão da Microsoft e, se eu não me engano, o Facebook, tá? Mas a forma como essas empresas estão dentro do mercado e elas utilizam a tecnologia como meio faz com que o mercado automaticamente se sinta impactado e todo mundo quer chegar aonde essas empresas chegaram. Então, a Apple, por exemplo, como todo mundo já sabe, ela é líder de evolução no fornecimento de produtos únicos. E quando a gente vai ali para 2019, né, ou até mesmo ali que todo mundo conhece a Apple e Steve Jobs, a gente vê também um produto tão caro para a nossa base, hoje em dia, considerando até o percentual de pessoas que hoje no Brasil tem uma solução da Apple, o quanto que ela conseguiu evoluir ali no seu investimento, na sua captação ali através do seu serviço. Então, hoje elas passam a não vender somente a tecnologia, mas elas vendem uma experiência atrelada com comportamento. E através de dados que estão sendo coletados, ela consegue escalar esse produto, estar à frente ali de outras grandes empresas. A segunda empresa aí desse estudo, dessa matéria, que vou até deixar, acho que eu deixei o link no próximo slide, é a Amazon, né? E a terceira, que a Amazon que você já conhece, e a terceira aqui é a Alphabet, que é uma hold criada ali para administrar todos os serviços relacionados ao Google. E aí, esse estudo também traz como essas empresas ganham os seus milhões dentro dos produtos que eles têm ali de tecnologia para poder exponencializar ali o seu negócio. Então, a Apple, por exemplo, tem ali 52,5%, que é um dos seus produtos mais vendidos, né? E que, se você parar para pensar, hoje a gente tem uma ferramenta que é o nosso celular, que dependendo se seja um iPhone ou até mesmo se seja uma tecnologia Android, onde a gente consegue, não só através do celular ou da empresa que fornece esse tipo de aparelho, mas os aplicativos que estão dentro desse celular que conseguem captar informações do nosso dia a dia, ou até mesmo quando você acorda e você aperta o botão para desligar o seu despertador, porque a todo momento a gente está gerando dados, e toda essa volumetria de dados faz com que a gente saiba ainda mais sobre o nosso consumidor, sobre o nosso cliente, e que ali a gente possa automaticamente poder fazer as perguntas que a gente quer que eles respondam, para que eu possa entregar soluções a essas pessoas pautadas em dados e que elas se sintam parte daquele produto. Então, a gente acho que vai começar a falar ali, quando a gente fala de um pouco sobre comunidades, como as empresas enxergam isso de uma maneira rentável, de um assunto que a gente fala sobre Customer Intimacy, que na verdade é a intimidade do cliente. Quais são as informações e os dados que essa galera, teoricamente, acaba gerando, em que eu posso rentabilizar isso, gerando uma experiência de compra e recompra. Então, a Apple hoje tem ali como seu principal produto ali o smartphone, e se você parar a pensar, é uma captação onde todo mundo tem pelo menos um celular, onde a gente consegue coletar dados a todo momento. Quando a gente vai para a Amazon, o cargo-chefe deles ali são as compras online, né? Então, a gente viu a Amazon durante muito tempo ali nesse circuito como uma grande Big Tech, e é muito engraçado porque exatos 10 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, quando eu ainda era operadora de caixa, eu lembro que eu estava atendendo o cliente, passando as compras, e eu lembro que o cliente olhou para mim e falou assim: você sabia que o seu emprego daqui uns dias não vai existir mais? Aí eu fiquei assim meio espantada com a situação, e aí ele me trouxe uma revista, e estava com uma revista na mão que falava sobre a Amazon, sobre os primeiros carrinhos que eles estavam desenvolvendo, em que o cliente chegava dentro do supermercado e ele ia colocando a compra dentro do carrinho, e o próprio carrinho já ia fazendo a soma. Então, quando ele chegasse no caixa,
ele automaticamente só pagaria e não precisaria ter uma intervenção humana, que no caso, naquele momento, era eu, para poder passar ali as compras dele, ele poderia simplesmente ir embora, sem fila, sem todas as dores que a gente vê hoje no ambiente de mercado. E foi muito engraçado, porque eu nunca me imaginei, acho que até pelo meu, aonde socialmente eu estava inserida, que eu estaria hoje em dia dentro de uma empresa de tecnologia, mas eu lembro que esse foi um dos gatilhos que me foi acionado no passado e que eu falei assim, eu acho que eu preciso mudar de profissão. E aí veio a necessidade e tudo aconteceu, essa história eu já contei aqui para vocês. Então, a gente vê também como que as empresas acabam ganhando seus bilhões ali, mas com o seu cargo-chefe, mas coletando e entendendo como que é a forma de consumo. A gente que trabalha aqui no marketing tem esse preceito de entender o mercado, como ele se comporta, para que eu possa atender a demanda, seja com a frente comercial ou com um novo produto a qual eu vou ofertar, para que ele possa, teoricamente, ter essa transição ali de compra e recompra. Então, eu falo hoje que eu poderia ter escolhido trabalhar com analytics, mas eu acho que o enriquecimento que eu tenho sobre tecnologias e como o mercado se funciona dentro da área de marketing de experiência faz com que a gente crie um vínculo muito maior sobre o comportamento do mercado e oportunidades que vão seguir. E aí, vindo aqui a Alphabet, eles têm ali 69% dos anúncios da plataforma Google, YouTube, Play Store, Gmail. Então, você já começa a entender também, Google Drive é bem pequenininho, mas você já começa a entender também ali como que a gente se comporta com as nossas ferramentas e como que as empresas, as grandes big techs conseguem investir e ganhar o seu dinheiro através disso. E aí, só para fechar um pouquinho, né, falando sobre toda essa questão de avanço tecnológico, big techs e cultura data-driven, a gente fala também sobre essa questão de aumentar a assertividade, é o que promove uma cultura data-driven, porque a partir do momento em que a gente está dentro de uma empresa que respira dados ou cria processos de dados, a gente tem ali no mercado as empresas que são consolidadas há muitos anos, né, que são mais centenárias, mas a gente também tem as grandes empresas que já nasceram nativas digitais, que já nasceram com uma tecnologia. Cada um vai ter a sua maturidade, a sua necessidade de negócio. Talvez as grandes empresas ali que já nasceram nativas digitais já entendam que a parte de tecnologia é super aderente, então o poder de convencimento acaba sendo menor, mas as empresas também centenárias já entenderam que elas precisam caminhar nessa evolução diante do pool de informações e de dados que eles coletaram ao longo do momento. Agora, como que eu faço para utilizar esse dado para ganhar competitividade e assertividade diante dos produtos a qual se tem? É importante também que toda essa tecnologia, essa cultura de dados, ela seja capaz de promover insights. Então, a todo momento, a gente precisa estar fazendo perguntas, entendendo e respondendo o mercado. E o avanço tecnológico vai ser capaz, principalmente, de trazer para vocês todas essas possibilidades e desenvolvimento de novas práticas, sejam elas numa camada tecnológica, de segurança, ou até mesmo, hoje a gente vem discutindo aí a questão do ESG, que vai numa camada muito voltada à diversidade, sustentabilidade e desenvolvimento das empresas, uma vez que o mercado está se mudando e a gente vê também o grande impacto que pode ser negativo, até mesmo da tecnologia, ao meio ambiente. E aí, para fechar com chave de ouro aí para vocês, uma frase que eu sempre falo para as pessoas é que sorte daqueles que não têm nada, mas que criam as suas próprias oportunidades. Então, eu acho que a minha trajetória sintetizou muito disso, né? Que vim lá da zona rural, onde nem chegava 5G, e hoje eu tenho a possibilidade de poder ter o contato com mais pessoas, sempre incentivando que, independente de onde você já tenha a oportunidade de migrar para a área de tecnologia ou qualquer área que você queira alcançar. E é isso. Muito obrigada, viu?